19 de setembro de 2021, 9 horas e 50 minutos. Segunda parte da aula de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS. Bom, então, para a gente resumir o que eu venho tratando com vocês, né? O lucro real, né? Nós temos, por enquanto, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, dois tributos que incidem sobre o lucro. Como é que eu calculo o imposto de renda? Lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado? Lucro arbitrado, nós já falamos, estamos deixando ele de lado por enquanto. O lucro real, ele vai ser apurado contabilmente. Então, o lucro real, ele vai ser obtido a partir da subtração da receita da empresa, em determinado período, pelas suas despesas. Então, receita menos despesa, igual a lucro. Então, se eu estou sendo tributado no lucro real, somente a receita não é a única variante, né, para apurar o lucro real. A despesa também entra. Então, quando eu estou no lucro real, além de ter receita, eu tenho que verificar a despesa. Porque se a despesa for maior que a receita, a empresa vai ter prejuízo e não lucro. Aí vai ficar com uma base de cálculo negativa. Agora, no lucro presumido, as despesas não me importam. Por quê? Porque no lucro presumido, o que me importa são somente as receitas. Porque o lucro presumido, ele é deduzido a partir da receita da empresa. Então, para eu apurar a base de cálculo do lucro presumido, eu tenho que saber duas coisas. Qual a receita da empresa e qual a atividade econômica que deu origem àquela receita. Porque, quando eu sei qual é a atividade econômica que gerou aquela receita, eu sei qual vai ser o coeficiente que eu vou multiplicar para a receita para presumir o lucro. Então, como eu disse para vocês, se a minha empresa for uma distribuidora de combustíveis, então eu vou presumir um lucro de 1,6% da receita para fins de imposto de renda e 12% da receita é lucro presumido para fins de contribuição social. Se for indústria, comércio ou transporte de carga, 8% de lucro presumido para fins de imposto de renda e 12% de lucro presumido para fins de contribuição social. Transporte, excesso de carga, 16% de lucro presumido para fins de imposto de renda e 32% para fins de contribuição social. E prestação de serviço, 32% para ambos os tributos. Então, quando eu estou no lucro presumido, basta eu saber qual é o ramo de atividade que gerou a receita para eu multiplicar o coeficiente correspondente àquele ramo de atividade e eu já vou ter o lucro presumido. No lucro presumido, gente, quando a empresa ofere receita, né, quando ela tem uma receita, ela já sabe qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda, porque a base de cálculo é sempre a mesma, presumida a partir da receita. E aí, nós fizemos um exercício aqui, né, onde uma empresa que teve receita de R$100 mil no mês, né, nós calculamos uma empresa que teve R$100 mil de receita no mês, ela foi lá e apurou um lucro real de 30 mil. E aí nós calculamos, né? Com o lucro real de 30 mil, ela vai pagar 5.500 de imposto de renda e 2.700 de contribuição social. Só que se ela tiver no lucro presumido, o que vai acontecer? Como a receita dela é de 100 mil, o lucro presumido para fins de base de cálculo de imposto de renda é 8 mil, bem inferior ao lucro real de 30. E aí ela pagou imposto de renda de 1.200. E para fim de contribuição social sobre o lucro, ela teve uma base de cálculo de 12 mil, bem inferior a de 30. Então ela pagou 1.080. Ou seja, nesse exercício fica claro para a gente que o que importa é a base de cálculo. Então, se eu estou no lucro real, a base de cálculo eu vou apurar contabilmente. Se eu estou no lucro presumido, a base de cálculo eu vou presumir a partir da receita.
Então, sempre que a base de cálculo do lucro presumido for inferior ao real, vai ser vantajoso o lucro presumido e vice-versa. Então, como a opção lucro real, lucro presumido é um casamento de um ano, então a empresa tem que fazer uma escolha e ela tem que meio que apostar, né? Se ela entender que o ano vai ser muito bom e que os lucros tendem a ser muito altos, ela vai entender que o lucro contábil dela vai ser superior ao percentual lá do coeficiente para o lucro presumido. Aí ela fica no presumido. Agora, se ela entender que o ano vai ser ruim e que a margem de lucro dela vai ser inferior àquela do lucro presumido, daí ela vai para o lucro real, porque ela vai pagar menos. O que nós queremos sempre é ver a menor base de cálculo para pagar menos imposto. Porque as alíquotas são as mesmas. 15 mais 10 no imposto de renda e 9 ou 15 na contribuição social. Então, para eu saber qual é mais vantajoso, se imposto de renda, se imposto de renda, lucro real ou lucro presumido, eu tenho que ver a base de cálculo, tenho que buscar a menor base de cálculo. Porque se a alíquota é a mesma, quanto menor a base de cálculo, menos eu vou pagar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, agora, gente, eu vou colocar mais um ingrediente aí mais 2 ingredientes nessa salada, tá? Porque, por enquanto, eu estou falando de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social, que são 2 tributos que incidem sobre o lucro da empresa. Se eu falar para vocês que o imposto de renda, lucro presumido, incide sobre a receita e não sobre o lucro da empresa, estaria correto? Porque, vejam, o imposto de renda, né? Renda não se confunde com receita da empresa, certo? A renda é o lucro da empresa, então é receita menos despesa. Ok? Receita é tudo que entra para a empresa. O lucro é a receita menos a despesa. Se eu falar para vocês que o imposto de renda da pessoa jurídica, lucro presumido, é um tributo que incide sobre a receita da empresa e não sobre o lucro, é verdade ou é falso o que eu estou dizendo? Acho que é falso porque você presume o lucro, né? Mas eu não presumo o lucro a partir da receita? Acho que é verdadeiro. Porque o lucro é a receita menos a despesa, e como a gente ignora a despesa, só fica a receita. Exatamente. Percebe? Percebe que o lucro presumido, o que eu estou tributando, na verdade, é a receita da empresa, não é o lucro da empresa. Porque eu pego a receita da empresa, jogo pelo coeficiente e presumo o lucro. Então, pouco importa o lucro presumido se a empresa tem lucro ou não. O que importa é que ela tenha receita. Percebe? Então, tem muitas pessoas que falam que o imposto de renda, lucro presumido, ele seria inconstitucional, porque eu estaria tributando a receita e não a renda. E é por isso que o lucro presumido é uma opção e não uma obrigação, percebem? A empresa, ela não é obrigada a ser tributada pelo lucro presumido. Na verdade, as empresas são obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. Agora, se você quiser optar e deixar o lucro presumido, o lucro real de lado e optar pela forma presumida, você pode, mas veja, essa é uma faculdade do contribuinte e não uma obrigação estabelecida pelo legislador. Porque se fosse uma obrigação estabelecida pelo legislador, seria inconstitucional, percebe? Porque eu estaria tributando a receita e não a renda. Entenderam o que eu falei agora ou não? Entenderam? Sim? Ok. Bom, ditas essas palavras, então agora eu vou falar com vocês, tá? Sobre as contribuições
que incidem sobre a receita, que são duas, a PIS e a COFINS, né? A contribuição social, eu já falei, tem a PIS e a COFINS, tá? O PIS é o Programa de Integração Social, tá? Então, o dinheiro arrecadado com a PIS vai financiar o seguro-desemprego. E a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O dinheiro arrecadado vai servir para bancar o INSS, ok? PIS e COFINS, gente, incidem sobre a receita das empresas, tá ok? PIS e COFINS incidem sobre a receita das empresas. Gente, como é que calcula PIS e COFINS? Ó, presta atenção aqui para mim. Ó, a alíquota da PIS é 0,65%. E a alíquota da COFINS é de 3%. Como é que eu calculo? Muito fácil. Receita vezes alíquota. Percebe? A base de cálculo da PIS e da COFINS é a receita das empresas. Bom. Se eu tive prejuízo, não interessa, é sobre a receita. Não, não interessa. PIS e COFINS, aliás, PIS e COFINS e imposto de renda, lucro presumido, não interessa se você teve prejuízo, percebe? O que interessa é que você teve receita. Só que na PIS e na COFINS, ô Sara, também não interessa qual o ramo de atividade que você teve aquela receita, tá? Porque é sempre 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Entenderam ou não? Tá aqui, ó. Olha em azul. Olha só para o azul, ó. PIS e COFINS cumulativa. Lucro presumido. Aqui, ó. PIS, base de cálculo, receita. Alíquota 0,65. COFINS, base de cálculo, receita. Alíquota 3%. Ok? Então, calcular PIS e COFINS é a coisa mais baba do mundo, concorda? É só pegar a receita da empresa, multiplicar por 0,65%, que dá o PIS. Pego a receita da empresa, multiplico por 3%, me dá COFINS. Não precisa nem de contador, né, Sara? PIS e COFINS é mensal, né? Então, PIS e COFINS é mensal. É mensal. Mensal, não precisa nem de contador, né? Para de me atormentar. Fica tirando sarro que eu não sei fazer conta. Deus tá vendo, viu? Você me atormentando. Ô, desculpa aí, meu. Debochando do aluno. Desculpa aí, né? Foi mal, não foi minha intenção, bicho. Mas hoje com o sistema, professor, qualquer um faz, né? Literalmente, qualquer um. Mas contabilidade, esse que é o lance da contabilidade, é você saber a lógica do negócio, entendeu? Você sabendo a lógica, vai embora. Então, olha só. Gente, um cara, quando extrai uma borracha, vamos imaginar, o cara extrai a borracha e vende essa borracha para uma indústria química, ele vai pagar PIS e COFINS? 3,65%. Vai pagar ou não vai? Vai. Essa indústria química beneficia essa borracha e vende essa borracha beneficiada para uma indústria de pneu. Vai pagar 3,65% de PIS e COFINS? Vai. Essa indústria de pneu compra esse produto aí e monta o pneu, né, produz um pneu e vende o pneu para a montadora. Vai pagar 3,65% de PIS e COFINS? Vai. A montadora pega o pneu, coloca no carro e vende o carro para a concessionária. Vai pagar 3,65% de PIS e COFINS? Vai. Aí a concessionária vende o carro para a gente. Vai pagar 3,65% de PIS e COFINS? Vai. Então, olha o peso
que é isso? 3,65% da receita de todas as empresas do Brasil vão servir para financiar a Seguridade Social. Tudo bem? E esse é um imposto que incide em cascata, percebe? Porque ele incide em todas as etapas da produção, de forma cumulativa. Tá? Então, PIS e COFINS são tributos que incidem de forma cumulativa em cascata. Todas as empresas têm que pagar 3,65% a título de PIS e COFINS quando obtém uma receita. Tudo bem? Bom, alguns anos atrás, durante um governo que eu não vou citar o nome, houve uma proposta de alteração da PIS e da COFINS. Qual que foi a ideia do governo? A ideia do governo foi o seguinte, olha, a PIS e a COFINS, ela incide em cascata. A PIS e a COFINS incidem em todas as etapas. Portanto, a PIS e a COFINS, elas são muito onerosas. Ok? Essa foi a ideia que surgiu. PIS e COFINS incide em todas as etapas. Então, criaram uma PIS e uma COFINS não cumulativo. O que é a PIS e COFINS não cumulativa? Na verdade, aqui, essa não cumulatividade não é igual àquela não cumulatividade do CMS que eu ensinei para vocês. Aqui, a não cumulatividade na PIS e da COFINS é somente uma redução da base de cálculo. Então, falaram assim, olha, vamos reduzir a base de cálculo da PIS e da COFINS para diminuir esse efeito em cascata que a PIS e a COFINS tem na economia. Então, olha só, olha aqui para a tela. Na PIS e COFINS cumulativa, qual é a base de cálculo? A receita. Na PIS e na COFINS não cumulativa, qual que é a base desse cálculo? É a receita menos algumas despesas passíveis de dedução. Quais são essas despesas passíveis de dedução da base de cálculo da PIS e COFINS não cumulativa? Está aqui, ó, as mais importantes, tá? Aquisição de bens para revenda, aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, despesas e custos com energia elétrica, aluguel, arrendamento mercantil, armazenagem, frete, vale-transporte, vale-refeição, e encargos de depreciação, amortização, e tem alguns outros. Então, olha só, existia no Brasil a PIS e a COFINS cumulativa, cuja base de cálculo era a receita da empresa, e a alíquota 0,65% e 3%. Num determinado momento, criaram a PIS e COFINS não cumulativa. Para quê? Para reduzir o impacto desse tributo na economia, já que esse tributo é cumulativo e ele incide em cascata em todas as etapas da produção. Então, criaram a chamada PIS e COFINS não cumulativa, e aí, na PIS e da COFINS não cumulativa, permite-se uma dedução da base de cálculo, permite-se a redução da base de cálculo. Você pega algumas despesas que são dedutíveis para fins de PIS e COFINS, tudo isso está na legislação, e essas despesas você joga na receita, reduz a base de cálculo. Entenderam ou não? Então, como é que se apura a base de cálculo da PIS e COFINS cumulativa? É a receita da empresa. Como é que se apura a base de cálculo da PIS e da COFINS não cumulativa? É a receita da empresa menos
as despesas dedutíveis para fins de apuração de PIS e COFINS. Entenderam isso ou não? Ficou mais barato ou não? O que vocês acham? Ficou mais barato ou não? Você não falou a alíquota? Gostei. Eu não falei a alíquota ainda, mas pela base de cálculo ficou mais barato, né? Ah, sim. Não reduziu, não é isso? Perfeito. Aí o que o governo fez? Pegou as alíquotas e majorou para 1,65% no caso da PIS e para 7,6% no caso da COFINS. Então, olha só. Quando eu tenho PIS e COFINS cumulativo, a base de cálculo é a receita. E a alíquota é 0,65 e 3. Quando eu tenho PIS e COFINS não cumulativa, a base de cálculo é a receita menos as despesas dedutíveis. Porém, as alíquotas sobem para 1,65 no caso da PIS e 7,6% no caso da COFINS. Ou seja, as alíquotas mais do que dobram. Entenderam? Ou seja, ninguém dá ponto sem nó. Então, tem comentários, né? Porque tá um dia tão bonito hoje, né? Verdade. Eu não vi ninguém falando mal da chuva ainda. Não pode reclamar da chuva. Mas a turma reclama, né? Não seja por isso, eu falo. Você reclama? Hã? Reclama da chuva? Não reclamo. Minha roupa tá na máquina, eu não consigo pôr pra secar. Vai apodrecer minha roupa lá. Põe dentro de casa, né? Ah, mas não seca. Tipo, vai lá pra fora, sabe? Daí pega o sol e o vento. Mas o vento vai chover, eu tenho que sair correndo pra pegar. Daí eu não vou nem pôr. Ô, professor, e aqui pode escolher também? Então, Sara, boa sua pergunta. Aí aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, ó. E aí que é o lance do Brasil, que não é para amadores, né? Se eu estiver no lucro presumido, eu vou calcular PIS e COFINS de forma cumulativa. Se eu estiver no lucro real, eu vou calcular PIS e COFINS de forma não cumulativa. Entendeu? Ou seja, quando você vai fazer a opção lucro real e lucro presumido, não adianta você pensar só no imposto de renda e da contribuição social. Você também tem que pensar aí na PIS e na COFINS. Porque se você for lucro presumido, pode ser que você tenha uma vantagem no imposto de renda e na contribuição social. Mas pode ser que você tenha uma desvantagem na PIS e na COFINS, percebe? Entenderam ou não? Sim. Então, ó, eu tenho um balão de ensaio aqui para vocês entenderem. Ó, dá uma olhada aqui nessa conta aqui que está na tela para vocês, que ela é muito importante. Ó. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho uma empresa, vou calcular PIS e COFINS. Eu estou pegando o exemplo da COFINS, tá? COFINS, e o mesmo que eu falar aqui serve para PIS. COFINS cumulativa e COFINS não cumulativa. Então, olha aqui, ó. COFINS é igual a receita vezes a alíquota. A receita da empresa foi R$100 mil. A alíquota de 3%. Quanto que ela vai pagar de COFINS? 3 mil, certo? Tudo bem? Agora, eu vou calcular não cumulativo. A empresa tem a mesma receita de R$100 mil.
Só que ela tem despesa dedutível de 60 mil, que corresponde a 60% da receita, entenderam? Aí eu reduzo a base de cálculo para 40 mil, mas quando eu jogo a alíquota de 7,6, eu vou pagar 3.040. Percebe que o contribuinte está pagando praticamente a mesma coisa? O que essa conta mostra para a gente? Simples. Se eu saio da PIS e COFINS cumulativa e vou para PIS e COFINS não cumulativa, eu tenho que ter pelo menos 60% da minha receita como despesa dedutível. Se 60% da minha receita for despesa dedutível para fins de PIS e COFINS não cumulativa, eu vou pagar a mesma coisa da PIS e COFINS cumulativa. Se a minha despesa for inferior a 60% da minha receita, eu vou pagar mais PIS e COFINS não cumulativa do que eu pagaria se estivesse sendo tributado da PIS e COFINS cumulativa. E se eu tiver despesa dedutível superior a 60% da minha receita, a PIS e COFINS não cumulativa vai ficar mais barata do que a PIS e COFINS cumulativa. Entenderam? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Vejam. Na PIS e COFINS não cumulativa, a base de cálculo é menor, mas as alíquotas são muito maiores. Então, para compensar o aumento da alíquota, eu tenho que reduzir essa base de cálculo em pelo menos 60%. Aqui, ó, a base de cálculo foi reduzida em 60%. A base de cálculo era 100, reduzi em 60%, caiu para 40%. Eu paguei a mesma coisa. Então, quando eu consigo reduzir a base de cálculo acima de 60%, eu tenho benefício. Se eu não conseguir reduzir a base de cálculo 60%, eu vou pagar mais. Entenderam? Sim. Dúvidas? Dúvidas? Tá. Então, olha só. As empresas que optaram, olha aqui, ó. As empresas que optaram em serem tributadas pelo lucro real, ou as empresas que estão obrigadas a serem tributadas pelo lucro real, vão apurar e recolher imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro através das suas demonstrações contábeis, através do livro de apuração do lucro real. E vão apurar PIS e COFINS não cumulativo. Já as empresas que estão sendo tributadas pelo lucro presumido vão apurar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social pela forma presumida e PIS e COFINS pela forma cumulativa. Percebam que a empresa que está no lucro presumido, o que vai importar na tributação dessa empresa é apenas a receita, percebe? Porque pela receita da empresa eu vou apurar lucro presumido para fins de imposto de renda pessoa jurídica, lucro presumido para fins de contribuição social, e a receita já vai ser a minha base de cálculo para fins de PIS e COFINS. Entenderam ou não? O grande lance de eu estar no lucro presumido é que tudo que importa para eu apurar o tributo é a minha receita. As minhas despesas não importam, percebe? Agora, quando eu estou no lucro real, não.
Aí as minhas despesas importam, tanto na apuração do lucro real, quanto na apuração da base de cálculo da PIS e COFINS não cumulativa. Quem não entendeu isso? Seu microfone está desligado, Patrícia. Eu acho que eu não tenho dúvida, não, professor. Ninguém Não tem tem dúvida? Os que estão com a câmera desligada aí. Professor, até o momento, sem dúvidas. Tá bom. Beleza. Só na hora da prova que não vai ter dúvida. É. O problema é que na hora da prova eu não respondo nada. Quê? Professor, eu te avisei porque eu tô com a minha câmera desligada hoje, né? Quê? Te avisei o motivo da minha câmera aqui desligada, né? Tudo bem, não tem problema não. A Patrícia, a Sara e a Luana estão com a câmera ligada. Aí eu já tenho uma referência. Eu preciso da câmera ligada para ter uma referência. Bom. Agora eu tenho que explicar uma última coisa para vocês que passou desapercebido, tá? Que é da contribuição social. Presta atenção, ó, isso aqui é importante. Ó. Olha só. Contribuição social sobre o lucro, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. A base de cálculo é o lucro presumido, que é a receita vezes o coeficiente, tá ok? Eu tenho 2 coeficientes apenas para contribuição social sobre o lucro líquido, não é isso? Lembra, ó, no imposto de renda, eu tinha, ó, imposto de renda, ó, no imposto de... Eu tenho 4 coeficientes para apuração do imposto de renda pessoa jurídica pelo lucro presumido. 1,6, 8, 16 e 32. Já para a contribuição social, eu tenho apenas 2 coeficientes. 12 e 32. Tudo bem para vocês? Tá ok. Agora, presta atenção aqui. A alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, para as empresas, de uma forma geral, é 9%. E para as instituições financeiras, é 15%, não é isso? Então, presta atenção. Se eu for da indústria e do comércio, qual é o coeficiente para apuração do lucro presumido para fins de contribuição social? Vamos lá, gente. Repete a pergunta, professor. Se eu for da indústria para o comércio, qual que é o coeficiente? Se eu for da indústria e do comércio, qual é o coeficiente para apuração da base de cálculo para fins de apuração da contribuição social sobre o líquido? 9. 12. Por que 9, Sara? Ó, vou perguntar de novo. Porque aqui você está... Vou Ah, não sei mais. Você voltou lá no negócio que a gente já tinha visto para bananar a cabeça da gente. 9 não é a alíquota? 9 é alíquota. Não, veja bem. Não é mandar na cabeça, nós vamos juntar tudo isso agora. Eu peço desculpas porque eu devia ter explicado isso. Não, mas o que é coeficiente para você? Porque aqui em cima tá receita, mas coeficiente. Então, o coeficiente é a alíquota. Não, tá receita vezes o coeficiente. Vezes isso. Sara, pelo amor de Deus, eu falei para vocês que o percentual para apuração do lucro presumido, eu chamo de coeficiente justamente para você não confundir com a alíquota. Tá. Percebe? Então, eu estou falando aqui, eu não quero apurar o valor devido a título de contribuição social.
Eu quero apurar a base de cálculo. Para eu apurar a base de cálculo, tá? Para a calculação da contribuição social sobre o lucro líquido, qual é o coeficiente que eu devo aplicar sobre a minha receita se eu for do comércio ou da indústria? 12. 12. 12. Então, depois que eu aplicar o 12, qual é a alíquota que eu devo aplicar? 9. 9. Então, eu tenho que fazer duas contas, não tem? Sim. Isso. Receita vezes 12, receita vezes 9, não é isso? Uhum. Ah, é isso? Receita vezes 12, receita vezes 9? Não. Receita vezes 12, o que dá é vezes 9. Isso. Então, o que eu tenho que fazer? Receita vezes 12, o resultado eu multiplico por 9. 9 vezes 9. Certo? E se eu for um prestador de serviço, como é que eu faço? Aí eu tenho que fazer duas contas. Receita vezes 32. que é o coeficiente, o resultado eu multiplico por 9. 9. 9. Então tá aqui, ó. Contribuição social sobre o lucro. Ó, receita vezes coeficiente vezes alíquota. Se a receita for de 100 mil, o coeficiente é 32, vai dar 32 mil. Aí eu multiplico por 9 e chego em 2.880. Entenderam? Sim. Sim. Entenderam isso? Sim, professor. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quanto que é 9% de 32? Quanto que é 32 vezes 9? 10% de 32 é 3.200. Vai dar em torno de 3 mil, eu acho, professor. A Patrícia está fazendo a conta ali. Quanto que 32, deu? 32 vezes 9. 96. Não. 32 vezes 9, 288. 288. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Ó, o pulo do gato, hein? Ao invés de eu pegar a receita e multiplicar por 32 e pegar o resultado e multiplicar por 9, tem uma forma mais fácil de fazer essa conta. Basta eu pegar a receita e multiplicar por 2,88. Entenderam ou não? Mas, professor, eu só vou chegar em 2,88 depois que eu fizer a conta lá em cima. Que conta lá em cima, filho? Professor, pode usar Puta que tanto um pariu. quanto... Peraí, professor, calma aí. Eu só vou chegar em 2,88 depois que eu fizer a alíquota, Não. o coeficiente e a alíquota. Olha, a receita da empresa é 100 mil. É a receita, isso. Desculpa, A professor. receita não é 100 mil? Correto, 100 mil. Quanto que é 32% de 100 mil? 32 mil. E quanto que é 9% de 32 mil? Está na tela aí. 2.880, é. Beleza. Em vez de eu pegar os 100 mil, multiplicar por 32, depois multiplicar para 9, para chegar em 2.880, eu posso fazer mais rápido. Eu pego a receita e já multiplico por 2,88. Dá uns 2.880 do mesmo jeito. Eu pulo todo esse processo e já vou direto ali pro finalzinho. Exatamente. Vou ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado. Mais 2,88 só para transporte, acerto cargas e prestador de serviço, né? Isso. E como é que faz, Diegão, para pôr de gasolina, comércio, indústria e transporte de carga? Daí esse 1,08 aí. Exatamente. Aí 100 vezes 12 dá 12 mil. Vezes 9 vai dar 1.080. Então eu pego a receita, multiplico por 1,08 e já dá o 1.080, resolve meu problema. Porque se você for no escritório de contabilidade e perguntar qual que é a alíquota da contribuição social, é capaz de eles responderem para você 1,08, 2,88, sem menosprezar os contadores, tá? Porque é assim que eles calculam. Ele vai falar o seguinte, ó, se você for do indústria e do comércio, você vai pagar 1,08% da sua receita a título de contribuição social.
E se você for prestador de serviço, você vai pagar 2,88% da sua receita a título de contribuição social sobre o lucro. Entenderam? Não estou, pelo amor de Deus, menosprezando nem desconsiderando os contadores. Estou só apenas dizendo que no escritório de contabilidade eles não vão fazer duas contas, eles fazem uma só. Só que, na verdade, a alíquota da contribuição social é 9%. E a apuração da base de cálculo presumida pode ser 12 ou 32, entendeu? Entenderam? Sim ou não? Então, olha só. Se eu tiver no lucro presumido, eu já sei que eu vou pagar 3,65% da minha receita a título de PIS e COFINS, não é isso? Aí eu já sei que eu vou pagar 1,08 ou 2,88 a título de contribuição social, dependendo da atividade. E eu já vou ter uma estimativa também de imposto de renda. Só não sei o valor certo do imposto de renda, porque tem aquele adicional. Para vocês verem que no lucro presumido é tudo bastante previsível, entendeu? Quando você tem a receita, você já prevê o quanto você vai pagar de imposto. Entenderam? Sim ou não? Vamos fazer um exercício, então, para fechar com chave de ouro? Vocês querem que eu faça o exercício ou vocês querem fazer nesse aqui que já está pronto? Não, professor, faz o exercício de novo. Ah, será que eu sei? Modesto. Não, posso errar, hein? Vocês ficam espertos aí, hein? Se eu errar aí, vocês vão me... Ó, anota aí. Quem tiver um caderno aí, anota aí, ó. Uma empresa do comércio... Anota aí que eu vou perguntar para vocês, hein? Que eu vou apagar a tela aqui e vou perguntar para vocês, hein? Então, é uma empresa do comércio, tem uma receita de R$1 milhão no trimestre. Então, é comércio, eu estou apurando trimestralmente, a receita foi de R$1 milhão. O lucro real foi 200 mil. E as despesas dedutíveis para fins de apuração de PIS e COFINS não cumulativa é da ordem de R$500 mil. Então, comércio, eu estou apurando trimestralmente, a receita é de R$1 milhão, o lucro real é 200 mil, e as despesas dedutíveis para fins de apuração da PIS e COFINS não cumulativa são de R$500 mil. Vão apurar imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS pelo lucro real e pelo lucro presumido. Vamos lá. Tenho fé de que nós iremos conseguir. Vamos lá. E eu já vi as postagens lá no Instagram, já, viu? Dona Luana. O quê? Eu já vi sua postagenzinha lá, viu? A gente tem que dar continuidade na fama, né? Quando a gente entrou, todo mundo falava, nossa, o Murad tributário, meu Deus, ele é terrível. A gente tem que dar continuidade na Com fama, hein? certeza. Né? Depois você fala que eu fico falando mal de contador, né? Tá vendo? Bom, vamos começar pelo lucro real ou pelo lucro presumido? Começa pelo real logo. Lucro real. Então, beleza. Então, vamos lá. O imposto de renda
lucro real vai ser igual ao lucro real vezes a alíquota, mais o lucro real. Menos quanto aqui, gente, que eu vou colocar? É 20, 60 ou 240 mil? A alíquota adicional vai incidir sobre a parcela do lucro, que ultrapassar 20, 60 ou 240 mil? 240 mil é anual, né, professor? 240 mil anual. 20 é mensal, é 60. 20 é mensal. Nós estamos apurando trimestral. Então, o lucro 60. real menos 60 mil, que nós temos que tirar os 60 mil, vai sofrer incidência da alíquota adicional. Tudo bem? Beleza. Todo mundo entendeu aqui? Né? Então, vamos lá. O imposto de renda do lucro real vai ser igual. Quanto que é o lucro real? 200. Quanto que é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica? 15. 15%. Patrícia falou com medo de errar, né? 15%. Eu estou com dúvida nessas alíquotas aí, nesses 12, 8. Não. Mas depois eu vou fazer uma... Vamos lá. Alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. 15% sobre todo o lucro e 10% sobre o que passar de 20, 60 ou 240 mil. Ponto, acabou. Alíquota da contribuição social sobre o lucro. 9% para as empresas em geral, 15% para os bancos. Acabou. Essas alíquotas. 15 mais 10, 9 ou 15. Percebe? Então, não tem confusão. Alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. 15 mais 10. Alíquota da contribuição social sobre o lucro. 9 para as empresas em geral e 15 para instituições financeiras. Agora, coeficiente para apuração do lucro presumido. Coeficiente para apuração do lucro presumido no imposto de renda da pessoa jurídica são 4. 1,6 para os distribuidores de combustível, 8% para a indústria, para o comércio e para, aqui, ó, a tabela aqui, ó, 1,6% para os distribuidores de combustíveis, 8% para a indústria, comércio, transporte, excesso de carga, 16% para o transporte de carga e 32% para os prestadores de serviços. Coeficiente para apuração do lucro presumido para fins de contribuição social sobre o lucro. 12% para distribuidores de combustíveis, indústria, comércio, transporte, excesso de carga, e 32% para o transporte de carga e para a prestação de serviços de uma forma geral. Certo? Infelizmente, isso aqui é decoreba mesmo. Isso aqui não tem como eu dizer para vocês que não é decoreba. Tá? Então, vamos lá. Imposto de renda sobre o lucro real. O lucro real foi 200 mil e eu vou jogar a alíquota de 15% sobre todo o lucro. Como nós estamos apurando trimestralmente, o lucro real de 200 mil, né? Tirado os 60 mil, que é para a incidência da alíquota adicional de 10%. Certo? Então, olha só. Imposto de renda sobre o lucro real vai ser igual. Vou repetir aqui, ó. Os 200 mil, que é o lucro real, vai sofrer incidência da alíquota de 15%. E
de 15%, de 200 mil, menos 60, ou seja, quanto que passou de 60? Se o meu lucro, 140. 140. se o meu lucro é 200 mil, eu estou apurando trimestralmente, a alíquota adicional de 10% vai incidir somente sobre a parcela do lucro que passar dos 60 mil. Então, 200 menos 60 mil vai dar quanto? 140. 140. Sobre esse 140 vai incidir a alíquota de 10%. Está aqui, ó. Não tem segredo, ó. 15% sobre todo o lucro, 10% sobre o que passar de 60. Beleza, Diego? Beleza, Patrícia? Luana? Imposto de renda sobre o lucro real vai ser igual 15% de 20 mil dá 30, não é isso? 10% de 140 mil dá 14 mil. Então, o imposto de renda vai ser igual a 44 mil reais. Professor, tira esse maisinho aí que vai confundir. Ah, é verdade. Obrigado, Patrícia. É igual, né? Vou colocar aqui, ó, em amarelo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Imposto de renda, lucro real, 44 mil. Bom, eu coloquei amarelo, acho que nem precisa aumentar a letra, né? Tudo bem? Uhum. Alguma dúvida? Não. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa. Pergunta aí. Tudo bem? Uhum. Vamos agora para a contribuição social? Contribuição social sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro vai ser igual ao lucro real vezes a alíquota. Contribuição social sobre o lucro vai ser igual. Quanto que é o lucro real? 200. 200 mil. E quanto que é a alíquota da contribuição social? Para uma empresa do comércio, que não é banco? 9. 9%. Contribuição social sobre o lucro vai ser igual 9 vezes 2, 18. 18 mil reais. Fechou ou não? Beleza? Foi difícil, Luana? Tá Vamos indo. lá. Bom, agora preciso calcular PIS e COFINS. Nós estamos calculando o lucro real ou lucro presumido? Real. Se é lucro real, a PIS e COFINS vai ser calculada de forma cumulativa ou não cumulativa? Cumulativa. Como? Não cumulativa? Não cumulativa. Se é não cumulativa, nós temos que primeiro calcular a base de cálculo, não é isso? Porque cumulativa, eu já sei que a base de cálculo é a receita, e a receita eu já tenho. Como é não cumulativa, primeiro eu tenho que calcular a base de cálculo. Então, base de cálculo, né? PIS, base de cálculo, vou colocar aqui, não cumulativa, certo? A base de cálculo da PIS e COFINS não cumulativa, ela vai ser igual à receita da empresa
menos as despesas dedutíveis. Não é isso? Sim ou não? Então, a base de cálculo vai ser igual. Quanto que é a receita da empresa? 1 milhão. Quanto que ela tem de despesas dedutíveis? 500 mil. 500 mil. Logo, a base de cálculo vai ser igual a 500 mil, certo? Se a minha receita é 1 milhão e as despesas dedutíveis são da ordem de 500 mil, 1 milhão menos 500 mil, a base de cálculo vai ser 500 mil. Certo? Agora vamos calcular, então, primeiro a PIS. PIS vai ser igual a base de cálculo vezes a alíquota. PIS vai ser igual. Quanto que é a base de cálculo? R$ 500 mil? Acabamos de calcular, 500 mil. E qual que é a alíquota da PIS não cumulativa? Vamos lá, ó. 1,65. Fala, Patrícia. 1,65. 1,65, exatamente. 1,65%. Agora vou precisar da ajuda de vocês, né? 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então fica 25, vão 3. 5 vezes 1, 5, 8. 8.250? 8.250. Aí. Agora vamos dar COFINS. COFINS vai ser igual a base de cálculo vezes a alíquota. COFINS vai ser igual. Qual que é a base de cálculo? 500 mil. 500 mil. Qual que é a alíquota? 7,60. 7,6%. 60, né? Que vai ser igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 0 vão 3. 5 vezes 7, 45. Com 3, 48. 48 mil, é isso? Tá certo, gente? R$ 38 mil deu aqui. 38? 5 vezes... Na calculadora. Tá certo, 38 mil, né? Porque 5 vezes 7... Quanto que é 5 vezes 7? 45? 35. 35, né? Ô, louco. 45 é 5 vezes 9, né? Não aprendeu a tabuada, não, Luana? Eu, né? Ontem o Luiz Arthur estava falando que ele é da época que tinha que decorar a tabuada. É. Verdade. Eu também. E ganhava ponto no final do bimestre, né? Então, olha só. Uma empresa do comércio que oferiu receita de R$1 milhão no último trimestre e R$200 mil de lucro líquido, lucro real, né? Quanto que ela vai pagar de imposto? Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos somar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Imposto de renda pessoa jurídica. 44 mil.
Contribuição social sobre o lucro. 18 mil. PIS. 8.250. COFINS. 38 mil. Total. Quanto dá o total? 8 com 8, 16. Com mais 8, 24. Com mais 4, 28. Vão 2. 4, 5, 8. 4, 5, 1, 2. 7. 108.250, é isso? É isso, galera? Não. Tá certo, Patrícia? Tá. Beleza. Ó, presta atenção. A empresa teve uma receita de 1 milhão, né? Ela pagou 108 mil, deu 10,85%, concorda? Da receita de imposto? Concorda comigo ou não? Ó, 10,85% da receita foi tributo. Concorda comigo ou não? Sim ou não, gente? Sim ou Acho não? que sim. Foi, não foi? Sim? Não, é 10,82, né? Como é 5, arredonda para cima, 10,80. Aí sim. Tudo bem? Certo, Sara? Vamos calcular agora o presumido? Vamos lá. Fé em Deus, DJ. Pá, 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 lá, lá. Pá, pá, lá, lá. Provinha vai ser que nem o Tropa de Elite, né? Vou passar geral. Vamos lá. Bom, imposto de renda, pessoa jurídica. Então, a empresa é do comércio. Então, primeiro, antes de calcular imposto de renda, o que eu tenho que calcular? A base. A base de cálculo do lucro presumido para fins de imposto de renda, certo? Que vai ser igual à receita da empresa vezes o coeficiente. Então, a base de cálculo do lucro presumido para fins de imposto de renda vai ser igual. Quanto que é a receita da empresa? 1 milhão. 1 milhão. E o coeficiente para apuração da base de cálculo do lucro presumido do comércio? 12. Qual é o coeficiente para apuração do lucro presumido para fins de base de cálculo do comércio, da imposto de renda? 12, não é, professor? 8, professor. Não, 8. 8. Olha a tabela aí. 8. 12 é para contribuição social, tá? Mas é normal, tá, gente? Vocês estão vendo a primeira vez isso aqui hoje, normal, tá? Então, o coeficiente é 8%. Então, a base de cálculo do lucro presumido para fins de IR vai ser igual... Quanto que é 8% de 1 milhão? 80. Certo? Beleza. Agora, vamos calcular o imposto de renda, lucro presumido.
vai ser igual a base de cálculo vezes a alíquota, mais a base de cálculo menos 60 mil, não é isso? Porque é trimestral, vezes a alíquota adicional. O imposto de renda, lucro presumido, vai ser igual. Quanto que é a base de cálculo? 80. 80 mil. Quanto que é a alíquota do imposto de renda, pessoa jurídica? 8. Alíquota. 8 é o coeficiente. 12. 12 é o coeficiente para... 15%, professor? 15 Alíquota é 15%. até 20. 15%. 15%. Certo? Mais, quanto que é a base de cálculo? 80 mil, não é isso? Nós acabamos de apurar. Menos os 60, porque a alíquota adicional só vai incidir sobre aquilo que passar de 60 mil. Vezes... Quanto que é a alíquota adicional do imposto de renda? 10. 10. Isso já fala 10. Tá certo, pelo amor de Deus. Imposto de renda, lucro presumido. Vai ser igual 15% de 8. 15% de 80, desculpa. Bom, vamos fazer certinho. Vai 80 mil, né? Vezes 15%. 12. Mais, né? Quanto que é 80 menos 60 mil? 20. Era 20 mil, né? Vezes 10%. Vamos lá. Imposto de renda, lucro presumido, vai ser igual 15% de 80 mil, 12 mil. Mais 10% de 20 mil, 2 mil. Imposto de renda vai ser igual a 14 mil reais. Tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, agora nós temos a contribuição social sobre o lucro. Como é que eu vou fazer agora para calcular a contribuição social sobre o lucro? Primeiro, nós temos que apurar o quê? A base de cálculo. A base de cálculo. Então, a base de cálculo do lucro presumido para fim de contribuição social sobre o lucro vai ser igual a receita vezes o coeficiente. A base de cálculo do lucro presumido para contribuição social vai ser igual. Quanto que é a receita? 1 milhão. 1 milhão. Qual que é o coeficiente para apuração de base de cálculo do lucro presumido para fim de contribuição social sobre o lucro? 12. 12%. 12% de 1 milhão, a base de cálculo será 120 mil reais. Eu vou mudar aqui, gente, porque senão não vou ter espaço aqui, tá? Tudo bem? Contribuição social sobre o lucro vai ser igual a base de cálculo vezes a alíquota. Contribuição social sobre o lucro vai ser igual a base de cálculo, 120 mil. Acabamos de calcular. Vezes a alíquota. Qual que é a alíquota da contribuição social sobre o lucro para empresas? 9. 9.
A gente fala tudo tímido, com medo de errar. 9% de 120 mil vai dar quanto? 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com 1.080. Ah, é aquela velha historinha, né? Lembra que eu falei para vocês? Não precisava fazer isso tudo, né? Bastava pegar 1 milhão e multiplicar por 1,08%, né? Então, a contribuição social. Está vendo como que é mais fácil? Eu não precisava ter apurado base de cálculo, nada. Só contribuição social sobre o lucro líquido, pega a receita, multiplica por 1,08 e dá 1.080, na mata pau. Não precisa apurar a base de cálculo para depois apurar, não. PIS e COFINS. Eu vou apurar... 10.800, professor. Como? 10.800. Muito obrigado, viu? 10 mil? Muito obrigado, viu? Desculpe aí a nossa... E 800. Aí, Heitor, apareceu aí, já chegou chegando, hein? Gostei. Abre a câmera aí, quero ver sua carinha aí, cara. Aí, ó. Isso aí, brother. Tamo junto. Então, 9% de 120 mil, corretíssimo, 10.800. 1,08% de 1 milhão daria os 10.800 da mesma forma, certo? Beleza. Vamos lá. Agora, PIS e COFINS. É cumulativo ou não cumulativo? Olha o slide aqui, ó. Cumulativo esse. Lucro presumido, PIS e COFINS. Esse slide fica melhor. Lucro presumido, PIS e COFINS cumulativa. Lucro real, PIS e COFINS não cumulativa. Então, aqui, a PIS e COFINS ela é cumulativa. Então, PIS vai ser igual a receita vezes a alíquota. Né? PIS vai ser igual. Quanto que é a receita da empresa? 1 milhão. 1 milhão. Quanto que é a alíquota? Do PIS é 0,65. 0,65%. Então, quanto que vai dar isso aqui? R$6.500. Certo, editor? Certo, professor. COFINS. COFINS vai ser igual, é a mesma coisa, né? Receita vezes alíquota, certo? Então, quanto que é a receita? 1 milhão. Quanto que é a alíquota da COFINS? 3. 3%. 3% de 1 milhão, R$30.000. Então, vamos ver quanto é que deu? Imposto de renda pessoa jurídica foi igual a 14 mil. Contribuição social sobre o lucro foi igual a 10.800. A PIS foi igual a 6.500. A COFINS é igual a 30 mil.
Quanto que vai dar? 24,800. Aqui vai dar 3, vai 1. 10, 11, vai 1. 3, 4, 5, 6. 67,300, é isso? 61, professor. Beleza. Que 61, né? Que corresponde a 6,13% da receita. Então, olha que legal, ó. Esse cara aqui, né, tributando pelo lucro presumido, o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, deu 6,13% da receita. Pelo lucro real, deu 10,85% da receita. Ó. Quase dobrou a tributação. Tudo bem? Mas por que isso? Porque, de novo, né, o lucro presumido dele foi de 80 mil. E o lucro real dele foi de 200 mil. Então, ele pagou muito mais de imposto de renda e contribuição social. Se bem que no PIS e na COFINS ele teve até um aumento de tributação, né? Quando ele mudou aqui, né? Ele pagou um pouquinho menos também. Não, ele pagou um pouco menos também. Porque as despesas dedutíveis foram só de 500 mil. Lembra? Quando ele tem despesa dedutível de 600 mil, ele ia pagar igual. Como as despesas dedutíveis dele foi inferior a 60% da receita, ele pagou mais PIS e COFINS também. Então, o que vocês acham dessa empresa aqui? Se ela optou pelo lucro real ou se ela optou pelo lucro presumido? Fica triste, não fica? Dobrou a tributação. Entenderam? Dúvidas? Vocês acham que vale a pena explicar isso assim, através dessas contas assim, ou vocês acham que fica muito difícil? Assim que fica bom para entender, professor. A Se a gente conta fosse ajuda ler isso aí- muito. Uhum. Então, quem acha que fazendo essas contas assim ficou melhor, dá um joinha aí para eu ver aqui, vai? Para eu fazer uma avaliação. Quem está com a câmera desligada aí? Lucas, Vitória. Beleza. Então é isso, pessoal. Sendo assim, terminamos mais uma terça-feira de aula. Você vai subir essa aula hoje, professor? Vou subir a aula hoje após a minha aula da noite, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Vai fazer chamada, professor? Não, não foi chamado, não. Beleza. Obrigada.